Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5. Bom é nós podermos estar diante do nosso Deus, ter acesso à palavra de Deus. Atos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 38 ao 42. No entanto, eu quero dizer que este trecho ele começa a partir do versículo 17 e vai até ao versículo 42. Mas nós vamos apenas ler os versos 38 ao 42. Depois você em casa leia do verso 17 ao 42. Aliás, leia o capítulo todo. Tá bom? Todos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Verso 38 diz assim: neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel e então chamaram os apóstolos e os açoitaram e, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Pode se sentar. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Irmãos, ontem à noite, depois de ter recebido uma mensagem do nosso adorado pastor Edivaldo, para que eu pudesse trazer a mensagem nesta noite, eu confesso que a minha resposta inicialmente ela foi não. Apresentei-lhe alguns motivos e uma grande tristeza ela tomou conta da minha alma. Naquele momento eu me sentei na cadeira do meu quarto. O meu telefone estava carregando. O pastor tinha mandado mensagem pelo WhatsApp. E eu sabia que ele iria responder. Mas eu confesso que estava tão triste e frustrado. E ao mesmo tempo me sentia fracassado e envergonhado, porque não era a primeira vez que eu digo não para pregar e trazer a mensagem. E eu confesso que fui absolutamente tentado em desligar a internet e ir para a minha cama, sem ver a resposta do nosso pastor. Mas, louvado seja Deus, de forma providencial, Deus, na sua soberania, assim não permitiu. Eu não podia fugir da demonstração que viria da parte de Deus por meio da resposta do pastor Edivaldo. E, queridos, aquelas palavras, elas penetraram, essas palavras escritas, elas penetraram no meu coração. Afinal de contas, lamentos não alteram
a realidade. E o reino de Deus é loucura. E não podem ser profetas aqueles que se deixam moldar sobre o padrão deste mundo. E o papel do profeta nunca será ser simpático ou agradável ou atrativo, mas o seu papel é ser agitador do mundo. E isso requer, como é óbvio, renúncias, perdas. Rapidamente, Deus me levou lá atrás. Deus me levou lá atrás a respeito de muitas orações que eu tinha feito no passado, onde por muitos anos eu orava a Deus e implorava para fazer de mim um agitador nesta cidade, um agitador do mundo, para Deus fazer de mim sua testemunha, para que a sua glória e a sua luz resplandecesse através da sua mensagem por meio da minha vida. E eu sabia que se eu pregasse a palavra de Deus, muitos me odiariam, muitos me desprezariam e muitos me perseguiriam. Mas o mais importante, no meio de tudo, é que Cristo seja gerado no coração de homens e mulheres. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ou a sua palavra, ela é absolutamente poderosa, eficaz e eficiente para transformar corações de homens e mulheres pecadores. Nós sabemos que o Espírito Santo é poderoso e ele é eficaz para usar a palavra de Deus para conduzir homens e mulheres a uma fé verdadeira e conduzi-los assim à fé e ao arrependimento, à regeneração, a uma transformação, a serem santificados e aguardando o retorno de Jesus Cristo. Imediatamente, pelo Espírito de Deus, eu fui conduzido ao capítulo 5 de Atos. Eu comecei a ler este texto. Eu comecei a meditar nele. Eu comecei a refletir sobre este texto. E em primeiro lugar, eu começo a refletir a respeito do senso do nosso chamado. Eu comecei a refletir sobre o quão pobre é o nosso senso do chamado de Deus em nossas vidas. Refleti e pensei quão nós deixamos de vista a beleza e o privilégio de poder conhecer a Deus, de poder andar com Deus, de poder adorar a Deus, de poder amar a Deus, de poder servir a Deus e de poder proclamar o Santo Evangelho. Nós perdemos de vista muito rapidamente o senso da urgência que a mensagem do Evangelho carrega e o peso que esta mensagem tem na eternidade. Nós perdemos de vista o verdadeiro propósito, muitas vezes pelo qual nós somos atraídos e conduzidos pelo próprio Deus, a Jesus Cristo. Nós perdemos de vista a beleza de nós carregarmos Deus conosco, de nós carregarmos a imagem de Deus, o Espírito de Deus e o poder de Deus em nós. Nós perdemos muitas vezes de vista a visão bíblica do que é ser igreja, do que é agir como igreja, do que representa ser igreja, do papel da igreja e da sua voz ativa e da sua voz profética, do seu peso, da influência que ela deveria ter na sociedade. Nós, em nossos dias, nós perdemos de vista muito rapidamente o peso da glória e da majestade de Deus. Nós perdemos de vista aquilo que é o cristianismo bíblico e aquilo que é o cristianismo histórico. Nós esquecemos que a fé cristã era distinta, que a fé cristã era exclusivista, porque Deus é distinto. Deus é exclusivista.
Quando Jesus ele diz em João 14,6 que Ele era o caminho, Jesus usa ali um artigo definido, fazendo então ali a fé cristã distinta de todas as outras. Jesus então, ele leva a fé cristã, fazendo dela única e inigualável. Jesus não é mais um caminho, mas Jesus é o caminho, o único caminho, o verdadeiro caminho para Deus. Eu confesso que eu me senti tão humilhado, tão envergonhado ao ler e meditar sobre a história dos nossos irmãos primitivos do primeiro século. Irmãos, como seria fácil para nós rasgarmos o livro de Atos, apagarmos o livro de Atos da história da igreja, porque isso tornaria muito mais fácil, muito mais cómoda as nossas vidas. Mas nós não podemos. Aliás, é impossível. Mas sabe o que isso significa para nós? Que nós estamos em perigo. Que nós estamos em perigo. E que mais condenação e juízo cairá sobre as nossas cabeças. Talvez você possa questionar: como assim? Condenação e juízo sobre as nossas cabeças, irmão Fábio? Eu sei o que estou dizendo, queridos. Porque não somos nós que dizemos, que cantamos, que declaramos que somos a igreja de Cristo, o povo de Deus. Se somos, devemos viver como tal e ser então tão influentes como o foram os nossos irmãos primitivos lá atrás. E aqui entra o nosso problema, irmãos. A minha pergunta é: você já realmente leu o livro de Atos? Será que nós já lemos de facto o livro de Atos? Você já leu como o cristianismo ele se evoluiu, ele se desdobrou? Como então o cristianismo ele vai se desenvolver de Jerusalém? Será que nós já lemos e meditamos sobre o que estes jovens tiveram que enfrentar? Os santos do passado. Estes jovens, os primeiros discípulos, eles foram chamados de hereges. Eles foram chamados de seita. A religião do caminho era considerada uma seita. Esta teologia era considerada diabólica. A doutrina que eles ensinavam lá atrás era odiada, ela era desprezada, ela era considerada anátema. Qual teologia seria essa? Atos 2:42 nos mostra qual a teologia. Diz-nos que a teologia de Deus era o ensino que vinha de Cristo, que ficou conhecido como a doutrina dos apóstolos. Que ficou conhecido como a doutrina dos apóstolos. A teologia de Deus era cristalina, era cristocêntrica. Aliás, se nós olharmos para o segundo Pedro em Atos 2, nós vamos ver que essa pregação, essa mensagem, ela era absolutamente centrada na pessoa e na obra de Cristo, chamando o povo ao arrependimento. Se nós olharmos, que pregação seria essa? Eles pregavam o nome de Cristo, eles pregavam a mensagem de Cristo, pelo Espírito de Cristo que receberam no Pentecostes. Atos capítulo 1 mostra-nos 120 discípulos. Atos capítulo 2 nos mostra 3.120 discípulos. Atos 4 nos mostra 5.120 discípulos. A igreja primitiva então ela está em contínuo desenvolvimento, alargando as suas tacas. Jerusalém agora está sendo completamente impactada pelo testemunho do Cristo crucificado, aquele que foi morto e ressuscitou ao
dia. E ordenou então aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, para irem pelo mundo afora e proclamassem a sua mensagem, discipulando, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que Cristo vos havia ensinado. E assim então aguardaram o retorno de Cristo. Então esta é a identidade da igreja primitiva. Eles cultivavam a pregação, o discipulado, o batismo, a comunhão, a oração, o partir do pão. E tudo isto era maravilhoso, sim. Tudo isto era glorioso, sim. Ver então o seu devido desdobramento, mas mais maravilhoso que isso, irmãos, é ainda contemplar que este crescimento progressivo e significativo, ele foi debaixo de muita opressão, ele foi debaixo de muitos conflitos, ele foi debaixo de muita perseguição, de muita calúnia, de muito sofrimento. A perseguição sobre Cristo, ela se inicia logo após o nascimento de Cristo. Cristo era bebê, já Herodes o Grande estavam tentando encontrar o bebê para matá-lo. E esta perseguição ela vai se desenvolver até a crucificação de Jesus, tanto pelos judeus, o seu próprio povo, como também pelas mãos dos romanos. Porque nós sabemos que a sentença final da crucificação de Jesus, ela veio pelo romano, por Pôncio Pilatos. De Pilatos veio a sentença da crucificação. Mas nós precisamos lembrar que esta perseguição, ela não se iniciou na cruz do Calvário. Ela não cessou na cruz do Calvário. Muito pelo contrário. Esta perseguição, ela perdura até aos dias de hoje. Mas ela se intensificou sim, de uma forma muito grande, após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Porque os primeiros discípulos de Cristo, eles estavam anunciando Cristo. O Cristo que foi morto, o Cristo que foi sepultado, o Cristo que venceu a morte e que estava vivo, que estava à direita de Deus Pai. Amém. Agora imaginam a cara daqueles religiosos que subornaram o povo para que gritassem a Pôncio Pilatos para crucificar o Nazareno, para que o povo então pudesse voltar simplesmente a olhar para eles como uma entidade religiosa, como uma referência religiosa, para que o povo retirasse os olhos de Jesus e passasse então agora a contemplar as suas posições religiosas. Eles achavam que, por Jesus ser crucificado, esse movimento terminaria. Esse movimento seria que não tinha mais influência sobre Jerusalém ou sobre os discípulos de Cristo. Mas louvado seja Deus, porque nós sabemos que não foi assim. Pelo contrário, quanto mais eles tentavam abafar e calar o nome e a doutrina de Cristo, mais o seu nome e a sua mensagem era anunciada, proclamada com evidências físicas e palpáveis, sinais e maravilhas. Atos 3 vai refletir isso muito bem. A cura, nós temos a cura de um homem coxo, de nascença, um homem que bem provavelmente era conhecido por todos, porque o texto bíblico de Atos 3 nos mostra que esse homem ele era colocado todos os dias, diariamente, à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Atos 3 nos mostra que Pedro e João foram orar ao templo. Eles encontram aquele homem à porta. E Pedro então ora por aquele homem. E aquele homem foi curado pelo poder de Deus. Aleluia. Esse homem então se tornou um milagre. E aquele milagre ele fez com que a mensagem de Cristo ela tomasse agora uma proporção muito maior naquele momento da história. Porque agora todos queriam ver aquele homem que foi curado. Aquele homem que era coxo e que agora andava. Todos agora queriam ver aquele homem andando. E isso, este
milagre, ele foi o meio que Deus usou para que Pedro e João se dirigissem agora ao povo e anunciassem e chamassem o povo ao arrependimento e fé. Nós sabemos, à luz de Atos, que muitas pessoas se converteram neste ambiente. Só que vale ressaltar que é também precisamente neste ambiente, neste momento, que sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos pelos discípulos de Jesus estarem ensinando em nome de Jesus, eles agora mandam prender Pedro e João. E eles agora acabam ficando presos uma noite. No outro dia, então, eles reuniram-se em Jerusalém. As autoridades, os anciões, os escribas, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e agora passaram a questionar Pedro e João. Eles disseram para Pedro e João: com que poder ou autoridade fizeram isso? Isto se referia à cura daquele homem que era coxo um dia antes. Então vejam que é neste momento que Pedro, ele faz um discurso estupendo, lembrando então que aquele sinal ele foi feito pelo nome e pelo poder de Cristo. Aqueles que eles lá atrás crucificaram, mas que Deus o havia ressuscitado dos mortos, e que era então pelo seu nome que aquele coxo recebeu saúde. E Pedro, ele aproveita esse momento e faz uma das declarações mais solenes que nós encontramos no Novo Testamento. Atos 4:12, Pedro vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Entretanto, então, aqueles homens agora, por reconhecerem a intimidez de Pedro e João e por reconhecerem de facto que eles estiveram com Jesus, e havendo então provas e evidências que aquele homem foi curado, porque toda a gente o conhecia, eles agora não podiam fazer nada contra os discípulos de Jesus. E por isso então o que eles fizeram? Eles ameaçaram os discípulos para não falarem mais no nome de Cristo. Claro que nós vamos nos lembrar das palavras ousadas de Pedro e João, quando eles vão dizer para aqueles homens: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós vamos olhando e nós vamos ver um progresso. Nós vamos ver então o povo sendo agregado à igreja primitiva, passando então a viver e a ser moldados agora pelos princípios bíblicos. E isso vai de fato respaldar o tipo de cristianismo que eles abraçavam, o tipo de cristianismo que eles viviam com fidelidade, com fervor, com zelo. Nós vamos olhar e nós vamos ver muitos sinais e prodígios que eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E, por outro lado, havia uma grande admiração do povo, dos ímpios, dos mundanos, porque de facto estes homens eram distintos, porque de facto estes homens eram separados, porque de facto estes homens viviam e cresciam a cada dia mais numa vida santa. Então é precisamente neste momento que os apóstolos, eles são presos. Pedro e João já seria a segunda vez que seriam presos. O verso 17 do capítulo 5 vai nos dizer que eles foram presos por inveja. Os saduceus então, por inveja da crescente admiração popular e da influência que aquela comunidade cristã estava tendo na sociedade, agora passaram a prender os discípulos. Só que o verso 19 diz-nos que o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere naquela noite e os levou para fora. E lhes disse: vão e se apresentem no templo e digam as palavras desta vida. O que seria isso, as palavras desta vida? As palavras desta vida se referem ao ensino de Jesus,
que caracterizam o Evangelho, o qual contém Jesus, e em Jesus está as palavras da vida eterna. Porque o próprio Jesus ensinou que a vida eterna consiste em conhecer a Deus por meio da sua própria pessoa. No verso 21 do capítulo 5, nos diz que agora, no outro dia, eles não estão presos, mas eles estão onde? No templo, onde eles entraram no templo, estão agora ensinando. À luz dos versos 22 e 24 do capítulo 5, nós temos aquele sinédrio reunido para questionar os discípulos. E agora então eles mandam os guardas buscar os discípulos à prisão. E quando eles chegam então na prisão, eles se deparam com as celas vazias. Eles se dirigem novamente ao sinédrio e dizem então: esses jovens não estão presos. E no momento aparece alguém que começa a dizer: aqueles jovens estão presos, eles estão agora no templo pregando e anunciando o nome de Jesus. Agora imagine o ódio que estes jovens tinham neste momento. Logo, imediatamente eles mandaram os capitões e os guardas trazer eles, mas sem violência. Porquê? Porque eles tinham medo que o povo os apedrejasse pela influência, pelo impacto que eles estavam tendo na sociedade. Ao chegarem ao sinédrio, estes discípulos são interrogados pelo sumo sacerdote. E estes os lembrou novamente que eles foram proibidos de ensinar o nome de Jesus ao povo. Mas eles não ligaram, eles não fizeram caso. Mas eles já tinham enchido Jerusalém da doutrina de Cristo e queriam colocar o sangue do Nazareno nas suas mãos. E Pedro, sempre Pedro, a ousadia de Pedro, ele vai lembrar aqueles homens que a sua responsabilidade, o seu propósito principal era sim anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E que eles eram testemunhas oculares. Eles viram, eles contemplaram, eles conheceram, eles experimentaram, eles foram revestidos da promessa do Espírito Santo. E por isso eles não poderiam parar, eles não poderiam ficar calados, eles deveriam obedecer somente a Cristo, mas isto tinha consequências. Isto tinha consequências. Eles deveriam sim obedecer a Cristo, porque eles eram suas testemunhas. Eles andaram com Cristo, eles viram Cristo crucificado, eles viram Cristo após a ressurreição, eles foram cheios do Espírito de Deus, que trouxe autoridade e pregação sobre as suas vidas. Entretanto, aquele sinédrio, aqueles jovens ao ouvir e ao contemplar as palavras de Pedro, eles vão se enfurecer mais ao ponto de tensionar, ao ponto de querer matá-los a todos. É neste momento que se levanta um homem chamado Gamaliel, um dos rabinos mais famosos daquela época. Gamaliel foi professor de Paulo, era alguém que era líder de uma das duas escolas judaicas da interpretação da lei naquele tempo. Gamaliel então ele se levanta naquele sinédrio, ele pede então que agora os réus se retirem daquela assembleia, e ele vai então lembrar aquele povo, aquele sinédrio de dois acontecimentos importantes no decorrer da história. Era algo que para eles estavam familiarizados. Gamaliel então está chamando a atenção àquilo que seria tomada a decisão a respeito daqueles acusados, dos discípulos. Gamaliel lembra então Judas, o Galileu, Flávio José, um historiador judeu. Ele fala de um Galileu que incitou uma revolta porque ele não aceitava a autoridade e não aceitava pagar os impostos a Roma. Então esse homem ele gera então uma revolta, tendo pessoas com ele, mas essa revolta ela não prosperou, ela fracassou. Segundo Flávio José, Teudas também seria alguém que convenceu uma grande multidão a tomar os seus próprios bens e a segui-lo até ao Jordão,
dizendo então que era profeta e que deteria com uma só palavra o curso do rio Jordão se abriria para que eles pudessem passar a pé. Este homem enganou muita gente, mas fato que era governador da Judeia, ele enviou contra ele alguns soldados e mataram uma grande parte destes homens que estavam com ele. E outros fizeram-lhe prisioneiros, estando teudas entre eles, a quem cortaram a cabeça. E a cabeça foi levada para Jerusalém. Estas duas histórias que Gamaliel apresenta para nós, parece desconhecido, mas para eles estavam familiarizados com estas histórias. E assim então Gamaliel, com isto, de forma muito sábia, aconselha então aqueles homens, de forma cautelosa e moderada, a repensarem o que vão fazer mediante o comportamento e a atitude dos discípulos de Cristo. Ora, a questão é, se esta obra fosse humana, se esta obra ela fosse carnal, em algum momento ela acabaria. Em algum momento ela cessaria. Em algum momento ela não teria mais êxito. Mas, se esta obra é de Deus, vem de Deus, não poderá ser destruída. Amém. Glória a Deus. Lutando contra o próprio Deus. Amém. O testemunho de Gamaliel então foi ouvido e foi aceito. E ao concordarem então com Gamaliel, eles mandam novamente trazer os discípulos. E como consequência, eles decidiram os punir com açoites. E mais uma vez eles vão proibir estes jovens de falar e de ensinar o nome de Jesus. Meu irmão e irmã, mas no verso 41 diz-nos qual foi o resultado destes açoites e das proibições que eles foram sujeitos. Note comigo que no versículo 41 diz-nos a expressão dos discípulos de Jesus a respeito dos açoites, de apanharem pelo nome de Jesus. Que expressão teriam eles? Alegria, prazer. Eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de apanhar, de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Aliás, o nosso texto termina pelo simples fato de que eles não só se alegraram e se regozijaram por apanhar, como continuaram, meu irmão e irmã, de forma ousada e fiel, porque à luz do verso 42, o texto nos diz que todos os dias no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Será que nós entendemos bem isto? O sofrimento estava presente, o sofrimento estava presente, o perigo do martírio estava presente, a perseguição, o ódio, a ostentação estava presente sobre a vida dos discípulos. A igreja primitiva, os nossos irmãos do passado, ela cresce e ela se multiplica num ambiente hostil que denota perseguição de todos os lados, tanto religiosa como política, porque nós sabemos que Roma é quem governava politicamente, até lá na frente se tornar uma religião predominante. Queridos, os primeiros discípulos, eles enfrentaram o judaísmo, eles enfrentaram os romanos, eles enfrentaram os imperadores, eles enfrentaram o papado. Mas verdade seja dita, o cristianismo permaneceu de pé, o cristianismo permaneceu vivo, o cristianismo prevaleceu. Agora, para nós, será que nós conseguimos notar o peso e a responsabilidade que isso tem sobre as nossas cabeças? Será que nós conseguimos notar o peso e a responsabilidade que isso tem sobre nós no dia de hoje? A igreja de Atos ela se expandiu de Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. A igreja de Jerusalém, ela se desdobrou, ela se expandiu de Jerusalém para Olhão. Amém. Muito sangue derramado, muito sangue derramado. Homens e mulheres santas
profetas morreram, padeceram de mortes cruéis. Os coliseus romanos eram meios de espetáculo. Os coliseus romanos eram meios de entretenimento. Os espectadores adoravam ver os cristãos serem comidos pelos leões na plateia. Os cristãos eram, naquele tempo, o trigo de Deus, ali expostos, prontos para morrer por causa da sua fé em Jesus Cristo. Os cristãos, eles cantavam diante do martírio, ou mediante o martírio, porque, na verdade, eles estavam prontos para ir para casa, sim, para casa. Eles não estavam presos nesta terra, eles não estavam presos nas suas casas nesta terra, porque a sua casa estava na eternidade. Glória a Deus. Sabe porque é que tiveram que terminar com as mortes dos cristãos nos coliseus romanos? Por causa das pressões dos santos. Quando homens iam recolher ali os corpos dos cristãos do Coliseu, eles passaram a olhar para o semblante dos cristãos, semblantes de alegria, de estarem indo para casa, ao encontro do seu noivo. Um homem chamado Savonarola, escute, um pré-reformador, se você pesquisar na internet você vai encontrar. Este homem, ele em toda a sua vida, ele denunciou o pecado, ele pregou contra o pecado, ele não deixou que o povo pecasse à vontade no seu tempo, pelo contrário, ele denunciou o pecado. O seu ministério teve um impacto extraordinário. Ele denunciava o papado, os papas, e este homem ele morreu por defender a sua fé, denunciando as heresias do passado. Este homem ele foi enforcado e queimado na praça pública. Sabe qual foi as últimas palavras deste homem? O Senhor sofreu tanto por mim, quem sou eu? Amém. Glória a Deus. Jonas, a mesma coisa. Este homem ele denunciou as práticas heréticas da Igreja Católica lá atrás, queridos, por causa da sua oposição contra as indulgências, porque as indulgências fizeram com que a Igreja Católica crescesse e se tornasse rica até hoje. Este homem denunciou e por isso foi queimado numa fogueira. William Tyndale, uma figura incontestável que nós devemos conhecer. Ele é conhecido como tradutor da Bíblia para o inglês. Sabe porque é que ele foi executado? Porque ele simplesmente traduziu a Bíblia para a língua do povo, para que todos os homens, até o homem mais comum e a mulher mais comum, tivessem acesso a este santo livro. Este homem, ele morreu por traduzir a Bíblia. Nós sabemos que Estevão, ele se tornou o primeiro mártir da igreja. Porquê? Porque simplesmente pregar a verdade com ousadia, com intrepidez, na dependência do Espírito de Deus. Ele foi martirizado, apedrejado, porque simplesmente expôs o pecado do povo e chamou o povo ao arrependimento. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Paulo foi decapitado. Pedro, ele foi crucificado ao contrário. Isaías foi cerrado ao meio. Hoje ainda no Oriente Médio, muitos cristãos são mortos de forma cruel, de forma monstruosa. Que semelhança temos nós com os irmãos? Que semelhança temos nós hoje, enquanto igreja, com a igreja primitiva? Ou que perseguição sofremos nós hoje, queridos? Que senso temos nós de Deus comparado com estes homens piedosos? Me desculpem, mas a nossa vida e o nosso testemunho é uma afronta hoje ao cristianismo bíblico, histórico. Hoje nós vivemos em uma era light e nós temos seguido o nosso próprio cristianismo, o cristianismo moderno.
que não é comparável ao cristianismo bíblico que estes homens viveram. Onde está o vigor? Onde está o vigor? Onde está a nossa confissão de fé? Onde está o amor por Cristo? Onde está o amor pelos perdidos? Onde está o amor pelas Sagradas Escrituras? Onde está o amor? Onde está a submissão à palavra de Deus? Onde está o povo que ousa denunciar o pecado e chamar o pecado de pecado? Onde está o prazer, o contentamento, a alegria? Onde está a igreja de Cristo? Onde estão os Pedros? Onde estão os Joãos? Onde estão os Isaías? Onde estão os Paulos? Onde estão os Jeremias? Onde estão os Neemias? Onde estão os Aquilas, as Priscilas? Onde estão os David Brainas? Onde estão as Saras Wesley? Onde estão os irmãos Wesley? Onde estão os Timóteos? Onde estão, queridos? Onde estão? Será que nós temos senso de Deus, senso da glória de Deus e senso do chamado de Deus em nossas vidas? Este senso está ardendo em nós? Este senso está consumindo? Este senso tem queimado os nossos corações? Deus, ontem eu me prostrei diante de Deus e eu me senti completamente envergonhado. Me senti um miserável, o mais miserável de todos, o mais pecador de todos, o mais falho de todos. Olhei para a minha vida e vi, meu Deus, uma vida inútil. Me senti humilhado completamente. Será que você sente mesmo ao ouvir isto? Será que a sua alma é abatida? Será que há angústia na sua alma em ouvir isto? Será que isto não nos traz dor? Será que isto não perturba a nossa alma? Será que isto não nos incomoda? Isto não mexe conosco? Queridos, o cristianismo bíblico histórico nunca foi e nunca será amigo do mundo. Escute. Nunca foi e nunca será amigo do mundo. Nunca foi e nunca será conivente com o mundo. Nunca foi e nunca será e nunca andará com os dados com o mundo. Nunca foi e nunca será moldado e muito menos influenciado pelo mundo. Porque a igreja de Cristo, queridos, ela permanece viva, ela permanece de pé para servir, para ensinar, para discipular, para batizar. A igreja, ela foi colocada por Deus na terra, ela permanece na terra para refriar o mal, para refriar ainda a depravação do homem, para refriar ainda a corrupção, a imoralidade, o pecado dos homens, e para dar sentido à vida, para dar propósito à existência humana e impor a sua conduta ética e moral. A igreja de Cristo, ela impõe ética, ela impõe, ela não é influenciada. A igreja de Cristo, ela está viva para conduzir pecadores e os levar a Cristo, ao arrependimento, à fé, à santificação, à maturidade, ao aperfeiçoamento, até que o noivo venha. Amém, aleluia. De forma triunfal. Se esse não é o nosso propósito, enquanto igreja e enquanto povo de Deus, nunca conhecemos a Cristo e nunca conhecemos o Evangelho. A minha oração, primeiramente para mim, que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos sair daqui, ir para a nossa casa e pensar, refletir, ponderar e examinar
a nossa vida. O que nós queremos fazer da nossa vida. O que vai ser da nossa vida. Que haja dor, que haja angústia, que haja lágrimas, que haja lamento, que haja desespero, mas sobretudo que haja verdadeiro arrependimento sobre as nossas vidas, porque o verdadeiro arrependimento promove uma reforma, uma transformação, uma mudança e nos conduzirá a viver de forma intensa, fervorosa e profunda, ao ponto de nós morrermos a cada dia para nós próprios, para as nossas coisas, para que Cristo e a sua vontade seja de facto a nossa bússola. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu te suplico, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia das nossas vidas. Não nos deixes, Senhor. Não nos deixes, Senhor, acomodados. Não nos deixes, Senhor. Não nos deixes acomodados. Meu Deus, que vergonha tem sido o nosso cristianismo. Que vergonha, Deus, tem sido o nosso testemunho diante dos homens. Meu Deus, não nos deixe brincar com coisas sagradas. Não nos deixe profanar aquilo que é sagrado. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida imoral, perversa, corrupta. Não fomos alcançados pela Tua graça para permanecer estagnados, parados, relaxados. Meu Deus, desperta as nossas almas e coloca em nós angústia, desespero, para que nós possamos viver um cristianismo bíblico, conforme a Tua palavra nos ensina. Que nós possamos, Deus, sair daqui conscientes do peso da Tua glória, do peso do Teu chamado e da responsabilidade que foi dada à Igreja. Ajuda-nos, Deus, a Te honrar e a viver uma vida para a Tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que o Teu Espírito nos convença e que a nossa alma, Senhor, seja angustiada. Coloca angústia, coloca lágrimas, coloca desespero. Não nos deixe, Senhor, não ser luz e não ser sal. Por favor, eu te imploro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja. Deus nos ajude. Deus nos dê graça. Deus nos dê sabedoria. E Deus nos faça homens e mulheres determinados, resilientes, que vão ser agitadores. Que esta igreja seja agitadora desta cidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.